incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegais com um gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Oremos, irmãos. O irmão que quiser pagar, nos dirija em oração. Vamos orar ao nosso Pai, aunque eu sempre faço a oração, sempre em espanhol, mas hoje vamos fazer, a ver se eu ajude a fazê-la em gallego. Pai meu, graças te dou, meu Pai, damos de todos te damos graças por este dia, por estar aqui reunidos. Pido-te que por cada de nós que estés no nosso coração, ajudando-nos a vivir conforme a tua palavra, conforme a palavra de verdade. Que cada de nós não olvidemos do teu Filho, que veio, foi crucificado nessa cruz dos nossos pecados. Pedimos-te que estés sempre conosco, ajudando-nos, e que tenhamos essa força e essa vontade para vencer todo pecado. Que te nos guies sempre nesse caminho hacia ti. Pedimos-te que por todos os dirigentes desta congregação, para que estés com eles, ajudando-os a dirigir e a fazer as coisas conforme a tua palavra, conforme a verdade das Escrituras, segundo o Evangelho. Pido-te também por cada membro de aqui, por cada irmão e irmã que estão aqui presentes, para que ti toques os seus corações e que eles estejam sempre dispostos a amar-te, que estejam sempre dispostos a vencer toda a tentação, que estejam sempre dispostos a ser humildes, que haja amor, que haja esse desejo de amar-te, Padre nosso. Pido-te que nos cuides, que cuides cada deles, mas a mim, mas a minha família, mas a todos aqueles que necessitamos do teu amor e da tua misericórdia. Pido por todos eles, no nome do teu Filho, Jesus. Amém. Amém. E no número 89, não nos esqueçamos, irmãos, que nós somos forasteiros aqui. Temos que assumir esse papel, temos que assumir essa identidade, porque nós somos filhos de Deus. Deus nos quer, Deus nos ama, Deus quer e em nós Ele levanta o desejo e a vontade de fazer tudo de acordo com a sua palavra. Erramos, falhamos, mas o Senhor, na sua misericórdia, nos tem ajudado e nos trouxe até hoje. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu Rei e Salvador, vos mando em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já
Salvador, todo o pecado seu, pois Ele prometeu dar o perdão por seu amor. És a mensagem que Ele deu, aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é a ordem que Ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. No teu eterno lar não há perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fluirão. E quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu Rei. És a mensagem que Ele deu, aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é a ordem que Ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Penso que não há dificuldade em nenhum de nós aqui presentes de entender estas palavras. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é a ordem que Ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Sabemos isto, está isto em nossa memória. Então, irmãos, avancemos. E no número 140. Após este hino, o nosso irmão Luís nos irá dirigir uma oração ao Senhor, por favor. Avançai, avançai, Santa luz, somos povos da terra que não tem Jesus. E depois diz o Mestre, de vós quem irá, observando o preceito que Cristo nos dá. Confiai no Senhor, não tenhais mais temor. Avançai a Jesus, avançai, 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 com a Bíblia na mão, proclamai as nações que já há remissão. Encarai os perigos com fé em Jesus. Se sofrermos aqui, reinaremos em luz. Vinde crentes, lutai, nos trabalhos entrai, avançai sem temor, avançai, 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 a pregar aos milhões que perecem nas trevas e sem salvação. Foi por eles também que Jesus padeceu, que na terra pobreza e insultos sofreu. Proclamai redenção, em Jesus há perdão. Avançai com amor, avançai. Oramos, irmãos. Maravilhoso e eterno Pai, santificado e exaltado seja o Senhor na terra. Pai, te damos graças, Senhor, por podermos estar aqui para te louvar, te agradecer. Te damos graças, Senhor, por toda a sorte de bênçãos que o Senhor derramado em nossas vidas. Te damos graças, Pai, pela semana que passou, pelo trabalho, pelo alimento cotidiano que o Senhor tem deixado faltar. Obrigado, Senhor, pela disposição, a coragem que o Senhor tem nos dado para enfrentar todos os dias e matar todo dia um leão, como diz a história.
te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fique com aqueles irmãos que não puderam vir hoje. Tu sabes o porquê, tu sabes a razão, que o Senhor possa ajudá-los em todas as formas, espirituais, materiais, e abençoa, Pai, esse culto, seja para a glória do Teu nome. Aceita nossos louvores, aceita nossas ofertas, aceita, Pai, tudo aquilo que viemos fazer aqui para a glória do Teu nome. Abençoa o irmão que está à frente, ajuda ele, fala por meio dele a Tua vontade, para que possamos praticar, Pai. Nos dê um espírito de alegria, nos dê um espírito de obediência, um coração obediente, nos dê um coração puro e um espírito inabalável. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Hino número 53. Com este hino nos preparamos para partilhar o pão e beber o cálice, símbolos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Que cada um de nós, sendo aqui estrangeiros, que cada um de nós, efetivamente, tendo consciência que devemos avançar, proclamando a esperança e a vida eterna aos perdidos, que cada um de nós se recorde desses momentos que Jesus padeceu por cada um de nós. E número 53. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria, os anjos sim em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu, e semeou minha gente, de agora em diante és meu. Tal meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Jesus mostrou-me as chagas, em meu lugar sofreu, curou a mais de espinhos, a cruz me padeceu. Que poderia em mim achar, pra tais afrontas suportar? Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Minha alma embevecida, seu rosto a contemplar, recorda as muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa em meu coração. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Enquanto as horas
gozar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, e maldita graça me mostrou. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós gostamos dos hinos, gostamos do conteúdo deste que nós acabamos de cantar. Nos faz recordar o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua busca por cada um de nós, Pai. Mas, Pai Santo, queremos Te pedir que crias em nós um amor pelas almas perdidas, Pai. Se nós gostamos de o cantar, se nos faz recordar o Teu amor, a Tua misericórdia, se nos faz recordar o sacrifício de Jesus, então nós temos que ter consciência que Ele fez sacrifício por mim, por Ti, por todos, Pai, no mundo inteiro, Pai. Sabemos, Pai, ou não sabemos, mais propriamente dito, Senhor. Não sabemos quais chegarão ao conhecimento e ao momento de se entregar sua alma a Ti. Mas uma coisa nós sabemos. Temos a nossa missão de avançar. Temos a nossa missão de espelhar luz no mundo. De que a nossa vida, seja no nosso lar, no nosso local de trabalho, seja onde for, seja uma luz exemplar. Uma luz que brilhe, que seja diferente do mundo que está em trevas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, para que cada um de nós se humilhe completamente a Teus pés, Pai. Para que Tu, Pai, possas criar em nós a vontade, não só de querer, mas de fazer e de pôr em prática o Teu desejo, o Teu amor e a Tua misericórdia pelas almas perdidas, Pai. Abençoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a ter-nos presente aquele momento em que nos entregamos a Ti, Pai, que nos arrependemos e que desejamos que Jesus Cristo fosse o nosso Senhor e Salvador, Pai. Graças a Ti, Pai Santo. Que esse mesmo desejo, essa mesma vontade, esse mesmo amor, esse mesmo momento, crie em nós raízes tão fortes que a gente não se cale. E assim, Pai, possa viver o dia, cada dia, Pai, procurando falar de Ti, da esperança e da vida eterna, Pai. Hoje, primeiro dia de semana, Senhor, conforme a Tua vontade, aqui nos reunimos em Teu nome, em nome do Teu Filho amado, memoriando, Senhor, a Sua morte, a Sua ressurreição, o Seu amor, a Sua misericórdia, Pai. Que em consciência e lavados por esse sangue de Jesus, possamos partilhar da Santa Ceia, Pai. Que a Tua bênção acompanhe a cada um de nós e estes assímbolos, Senhor, o pão e o vinho, o corpo de Jesus entregue naquela cruz, cravado naquela cruz, por minha culpa, por nossa culpa, Pai. E o sangue que Ele verteu, Pai, que nos limpa de todo pecado, Pai. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. E aceita-nos a Tua presença, Pai. Acrescenta a essa igreja, a cada um de nós, Pai, que possamos servir como pedras vivas para o Teu uso, Pai. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, Jesus. Obrigado pela salvação, pela vida eterna, Pai. Te agradecendo tudo e pedindo pelos mestres do Filho amado, nosso Rei Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E quando comíamos, tomou Jesus o pão e abençoámos, partiu dos dedos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Eu vou pedir que o nosso irmão Gilberto receba a distribuição do pão. Que a bênção do Senhor e do nosso Senhor Jesus Cristo acompanhe este momento.
E tomando o cálice e dando graça a Deus. E todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vida, até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. E a bênção do Senhor acompanha-nos no sangue de Jesus. Te agradecemos tudo pedido em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Espero não me enganar de novo. Eu vou pedir ao nosso irmão Lucas que recolha as ofertas, que cada um contribua segundo o que for o seu coração, não com tristeza, porque Deus ama o que está convosco. Ao mesmo tempo que o nosso irmão Lucas recolhe as ofertas, vamos cantar o hino número 50. Amor tão grande, profundo e sublime, é o amor do meu Criador. Não há nada no mundo que se possa igualar ao terno amor do meu bom Jesus. Deus é amor, ó Deus é amor, somente és tu.
os males que existem aqui. Por isso adoro com toda a minha alma, porque me deu Jesus doce calma. Deus de amor, ó Deus de amor, somente és tu, o Deus de amor, não outro Deus, não há fora de ti, não há fora de ti, para mim não há amor. Oremos, irmãos. Estamos gratos, Senhor, por tudo, Pai, e por tanta coisa que nós nem sentimos, nem percebemos, mas que Tu, Pai, estás preparando, estás cuidando de cada um de nós, de todo o Teu povo, Pai. Obrigado, Pai, por aqui estarmos, Pai, e podermos reunir em Teu nome, Senhor. Obrigado por tudo quanto podemos fazer, Senhor. Que tenha sido agradável aos Teus olhos e que a Tua bênção acompanhe tudo quanto podemos fazer, Pai. E agora, muito em especial, Pai, que estejas com o nosso irmão, Pai, que traz a mensagem desta manhã, Pai. Uma vez mais e sempre te pedimos, Senhor, que a Tua palavra não fique vazia, Senhor, em nossos corações, mas que ganhe raízes e que ajude a cada um de nós em consciência, em pensamentos, em palavras, em obras, em pôr em prática, Pai. Abençoa, pois, a Tua palavra, abençoa o Teu Filho, Pai, e a cada um de nós, em nome do Teu Filho amado, o Rei Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Quando nós, como cristãos, afirmamos que somos fiéis ao Senhor, não podemos nunca esquecer que uma afirmação assim implica que nos esforcemos por viver a nossa vida cada dia de tal modo que em tudo sejamos agradáveis a Deus. Este deve ser o nosso objetivo fundamental. O objetivo principal de qualquer verdadeiro discípulo de Cristo, ou seja, devemos dar valor a tudo quanto Deus valoriza. O apóstolo Paulo coloca este tema dizendo o seguinte: pelo que também nos esforçamos para ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bom ou o mau. Se cada um de nós quer ser bem-sucedido no nosso esforço de agradar a Deus, é importante que possamos interiorizar, ter presente em nossos corações as mesmas opiniões e os mesmos valores que Deus tem. Por outras palavras, nós devemos tentar pensar e agir de uma maneira justa, agradável a Deus, procurando imitar a Jesus, como Paulo dizia: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Penso que todos nós temos consciência de que não podemos compreender muitas coisas a respeito de Deus e dos seus caminhos, porque Ele é superior a nós em cada caminho e em cada pensamento. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55, versículo
8 e 9. Mas, contudo, o Senhor nos concedeu a capacidade de podermos estudar e compreender aquilo que Ele nos revela na sua bendita palavra. Nós podemos ler a Bíblia e saber que Deus valoriza certas qualidades, tais como misericórdia, verdade e amor. E também podemos saber que Ele despreza outras qualidades, como por exemplo, hipocrisia, materialismo e orgulho. Podemos ainda saber que Deus tem como muito importante certas coisas, tais como a sua igreja, o espírito e a alma dos homens. Por outro lado, Deus vê outras coisas como insignificantes e desprezíveis. Os nossos bens materiais e as nossas inclinações mundanas. Mas qual é a real questão que eu quero abordar esta manhã? A verdadeira questão é esta: como é que nós vemos as coisas de um modo geral? Valorizamos o que Deus valoriza ou damos mais valor àquilo que Ele considera insignificante ou até mesmo desprezível? Aquilo que desagrada a Deus, será que nos desagrada a nós? Será que nos incomoda? Deveria e deve incomodar. Se não é do agrado de Deus, se Deus não quer, deve nos incomodar. Consideremos, por exemplo, o seguinte. Pensemos nas seguintes questões que quero partilhar convosco. E honestamente, irmãos, tanto quanto seja possível, demos uma resposta no nosso interior. O que nos preocupa mais? Um risco no nosso carro ou uma pessoa perdida no pecado? O que nos preocupa mais? Faltar ao trabalho ou deixar de assistir a um serviço de adoração? O que nos preocupa mais? O crescimento das nossas possessões ou o facto da igreja não crescer? O que nos preocupa mais? O trabalho de casa que não é feito ou o trabalho do Senhor que é negligenciado? O que nos perturba mais? Que um filho ou um neto falta à escola ou que não tem a escola bíblica? O que nos incomoda mais? Que não paguemos as nossas faturas a horas ou deixar de contribuir conforme temos prosperado? O que nos incomoda mais? Não conseguir ler o jornal ou a nossa revista preferida ou não abrir a Bíblia diariamente? O que nos perturba mais? Perder o nosso programa favorito na TV? Ou não ter um estudo bíblico a meio da semana? O que nos preocupa mais? Não conseguirmos mais tempo de lazer ou não passar mais tempo em oração? O que nos incomoda mais? Não estarmos preparados para podermos ir de férias ou não estarmos preparados para a eternidade? É muito fácil nós sabermos o que Deus, sobre estas questões aqui expostas, pensa. Mas qual será a nossa opinião sobre isto, irmãos? Cuidamos mais das nossas possessões do que das almas, dos perdidos e da expansão do Evangelho? Os nossos passatempos ou ocupações têm prioridade sobre o nosso relacionamento com Deus? Pomos mais esforço a planear as nossas férias ou o nosso tempo de lazer do que a nossa preparação para a eternidade?
Irmãos, será que nós damos valor às mesmas coisas que Deus valoriza? Se não damos mais valor, mais importância, podemos dizer que estamos a viver uma vida que agrada a Deus? Às vezes é difícil ser sincero, ser honesto com nós mesmos e admitir que estamos muito longe de sermos mais como Jesus. Naquilo que valorizamos e naquilo que desprezamos por amor a Deus e à sua palavra. Nenhum de nós é perfeito. Todos somos imperfeitos. Todos. E necessitamos da misericórdia, do amor e do perdão do nosso bom Deus. Contudo, não tínhamos qualquer dúvida de que há espaço e ainda muito tempo, temos ainda tempo, para melhorar a nossa maneira de ser e de pensar, ajustando mais e melhor os nossos caminhos e os nossos pensamentos àquilo que é de valor para Deus. Não pensamos nunca nestas coisas. Não pensamos nunca naquilo que nós gostamos tanto, que nós valorizamos tanto, que nós damos prioridade, se isso é da vontade de Deus. Se Deus se agrada na substituição. Que nunca nos esqueçamos de uma verdade que é esta. Ainda estamos a tempo de melhorar, em vez de ficarmos satisfeitos com o nosso nível de maturidade cristã atual. Temos tempo, todos nós ainda temos algum tempo, para podermos pensar naquilo que fazemos, se Deus se agrada, naquilo a que damos prioridade, se Deus quer que seja isso, ou se devemos dar prioridade às coisas de Deus e àquilo que Deus, o Pai, valoriza. O apóstolo Paulo diz o seguinte: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo. E Pedro diz: guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amados irmãos, se nós não nos esforçarmos para sermos mais como Cristo, se os nossos pensamentos, as nossas opiniões e o nosso coração, o nosso conceito de valores, de prioridades, não estão conforme o valor que Deus dá, então, se nós não estamos próximos dos caminhos e dos pensamentos de Deus, não duvidemos, repito, que podemos realmente não ser cristãos como nós pensamos ser. E que, na verdade, esquecemos aquilo que Deus valoriza, aquilo que é prioridade para Deus. Amamos a Deus? Amamos-lo de todo o coração? Vamos procurar saber, conhecer a sua vontade, o que Deus quer de cada um de nós, e comparar se aquilo que estamos a dar mais prioridade, a valorizar mais, é da vontade de Deus, ou se Deus tem outros caminhos, outras ideias, outros pensamentos para nós sermos mais como Cristo, o Senhor. Mas nós não podemos realmente esquecer que somos fracos, que não somos perfeitos,
necessitamos de ajuda muitas vezes para melhorar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir e de considerar as coisas de acordo com os valores que Deus considera. Para que tenhamos um maior conhecimento, para que nos aproximemos mais de Cristo e possamos ser mais como Cristo, não deixemos de ler a palavra do Senhor, de estudar e de sublinhar aquilo que Deus realmente quer de cada um de nós. E podemos, sem dúvida alguma, com a ajuda do Espírito do Senhor, nós podemos aperfeiçoar-nos. Nós podemos reconhecer se isto ou aquilo que nos ocupa tempo, que ocupa tanto lugar na nossa vida, se isso agrada a Deus. E se não agrada, porque não é da vontade de Deus, vamos substituir essas coisas por coisas que realmente Deus agrada, que a Deus agrada e que Ele aprova. E com certeza que nós cresceremos e seremos mais como Cristo. Que Deus abençoe cada um de nós. Que Deus nos dê sabedoria. Que Deus nos dê força, coragem para renunciar àquilo que Deus não valoriza em nossas vidas. E podemos adotar e adaptar à nossa vontade aquilo que sabemos que Deus valoriza e que é da sua vontade que Ele quer que nós façamos. Irmãos, o caminho da vida, o caminho que nós estamos seguindo, se abrirá mais e veremos cada vez mais perto essa luz maravilhosa que é Cristo. E estaremos cada vez mais perto desse lugar onde Deus reina e onde um dia, se fizermos a sua vontade, estaremos com Ele para todo sempre. Deus abençoe a todos nós e nos ajude e nos dê forças para podermos vencer neste mundo que é difícil. Todos nós sabemos, é difícil. Mas com a ajuda de Deus, nada é impossível. E no número 94, 94. Minha posição eterna, és o meu maior amor, bem maior que o bem da vida, és meu Deus, meu Salvador, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Andar contigo sempre na jornada minha aqui, por prazer ou por descanso, não te venho suplicar. Quero trabalhar sofrendo, mas contigo sempre andar, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre na jornada minha aqui, pelo vale tão sombrio e também terrível mar. Queira tua mão divina sempre, sempre me guiar, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre na jornada minha aqui.
anúncios? Só um anúncio. Só um? Só um. Se calhar temos mais que um. O nosso irmão Lucas já arrancou o emprego, já está empregado. Graças a Deus. É motivo para dar graças a Deus e estar feliz. Vamos Que lá. Deus abençoe e graças a Deus por isso. O outro anúncio já sabemos. O nosso irmão José Paga está a capítulo sobre visita. Obrigado pelos apreços. Mas queremos orar pela nossa irmã, que se vai descobrir de nós. Não sei quando. Amanhã. Amanhã. Foi por isso que eu não quis dizer nada. É, essa coisa de deixar as coisas piores e mais tristes para mim tem que acabar. Irmã, que o Senhor nosso Deus, que as orações de cada um de nós e principalmente Jesus a acompanhe. Que nós possamos fazer uso do poder que o Senhor nos concede da oração. Ela pode muito em seus efeitos na boca de um verdadeiro cristão. Que sejamos verdadeiros cristãos, façamos uso do poder que o Senhor nos concede, que o Senhor abençoe, aguarde, leve em viagem, que chegue bem e lá com outros irmãos também possa sentir o gozo e a alegria de estar com o Senhor Jesus. Eu sei que vai ficar triste, ainda há bocado confessou que estava dividida. Não há problema. Nós estamos sempre juntos. E quanto mais não seja, uma coisa é certa, de certeza absoluta. De certeza absoluta. Está um lugar preparado onde todos nós vamos ser felizes. Está preparado. Jesus morreu por isso mesmo. Ele quer, está preparando tudo para receber cada um de nós. Se nós quisermos, se nós nos esforçarmos. Não sei se César hoje não veio, não sei se o carro dele deu problema. o César teve O problemas. carro dele está com problema. Mandou uma mensagem, não veio porque teve problemas no automóvel. Não pôde vir, teve dificuldades. De qualquer maneira, não, digamos, desculpem eu ser assim, oremos uns pelos outros, irmãos. Pelos presentes, pelos ausentes, aqueles que a gente se lembra, aqueles que a gente não sabe, aqueles que desconhece, que se esquece, oremos uns pelos outros. Se mais não temos que fazer, digamos, aproveitemos esses momentos para orar por cada um, Senhor, por aqueles que não morreram. Mas tu sabes que eles precisam, como eu preciso de ti, que eles precisam. Abençoa cada um. E por aqueles que não têm Jesus, ajuda-me, Senhor, a ter a palavra certa, o exemplo correto, para que eles possam pensar em ti. Pensar novamente, digamos, na salvação e na vida eterna. Que o Senhor nos peça em paz. Oremos, irmãos. Eu vou pedir que o nosso irmão Edson nos despeça com uma oração. Santo Deus, grandioso Pai, aqui novamente, Pai, para agradecer pela oportunidade de estarmos aqui em adoração, Pai, em espírito e em verdade, para te adorar, Pai, para glorificar Teu nome, para engrandecer Teu nome, para nos aproximarmos mais de Ti, Pai. Agradecemos pela oportunidade de cada um aqui presente, pedimos, Pai, pelos ausentes, que eles possam ter suas dificuldades resolvidas e possam novamente nos encontrar no próximos domingos. Abençoa a todos, Pai, que precisam recuperar a saúde, a todos que precisam recuperar, Pai, a motivação para conhecer melhor Teus ensinos, conhecer melhor Tua palavra. Nos ajuda, Pai, nesse esforço. Nos ajuda, Pai, a cumprir a nossa missão, nos ajuda a pregar o Teu Evangelho aqui próximo e distante, da forma como achar seja mais adequado. Mas nos ajuda, Pai, a nos esforçarmos, Pai, para um melhor proveito do que aprendemos, para um melhor proveito do que conhecemos de Ti. E que a Tua palavra, Pai, possa chegar aos perdidos, que possa se fixar e ser viva, Pai, em nossos corações. Em nome do Teu Filho, Pai, abençoa cada um irmão que está retornando agora para as suas casas e que tenhamos, Pai, uma semana próxima de Ti. Em nome do Teu Filho que oramos hoje e sempre. Amém. Amém.